Salmo 119, 25 a 32. Assim diz a palavra. A minha alma está pegada ao pó. Preserva a minha vida segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me entender o ensino dos teus preceitos. Assim meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade. Concede-me graça mediante a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir as tuas leis. Apego-me aos teus estatutos, ó Senhor, não permitas que eu seja confundido. Percorro o caminho dos teus mandamentos, pois liberaste o meu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e engrandecemos o teu santo nome por esse dia de vida que o Senhor nos concede, pela oportunidade de estarmos aqui na igreja, para poder aprender a tua palavra, para poder ter mais comunhão com os irmãos e poder sentir a tua presença, e temos a certeza que o Senhor tem conduzido e abençoado essa igreja, Senhor. Colocamos diante de ti a vida do pastor Elias, da Fabiana, do seu Eus e da Eliana, que estão fazendo essa viagem, que o Senhor possa dar um descanso aos seus servos, para que eles possam voltar dessa viagem revigorados. Também temos informação do Edson, está viajando com a família, que o Senhor possa guardá-lo e abençoá-lo, possa guardar a vida do Matias, que está tão longe, navegando em mares tão longe daqui de Brasília, que o Senhor possa protegê-lo, guardá-lo, mostrar a ele todas as atividades, não só ele, mas os demais que lá estão, que precisam ser realizadas no dia a dia. Agradecemos pelas maravilhas que o Senhor tem executado, Senhor, dentro dessa casa. O Senhor tem tratado das pessoas que precisam de um apoio na área da saúde, como citamos aqui a Zelma, o Aquiles, a Luísa, a Aline, seu Zé, dona Nilda, tantas pessoas, Senhor, que o Senhor operou um milagre na vida dessas pessoas. Pedimos que o Senhor continue abençoando para que a obra seja feita por completo, Senhor. E aqueles que ainda necessitam de um apoio, seja de uma abertura de uma porta do médico para fazer um tratamento, um exame, enfim, que o Senhor possa guardar e abençoar, Jesus. Agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito, esse tempo que o Senhor tem reservado para nós. Pedimos que o Senhor conduza agora esse louvor, conduza a aula do Enoque, todas as atividades que teremos aqui na tua casa, porque temos a certeza que o Senhor tem nos protegido e nos guardado. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor. Amém. As suas salas separadas podem se dirigir ao local. Aqueles que quiserem sentar mais à frente, ainda há bastante lugares aqui, e o preço é o mesmo. Até mesmo para você poder enxergar aqui a projeção, vai ser melhor. Irmãos, hoje nós vamos concluir então o nosso panorama bíblico. Todo o panorama, já vimos de Gênesis a Apocalipse. Hoje então a última aula desse panorama, e a partir da semana que vem você já se livra de mim. Já tem uma outra sequência, aí sim vocês vão ter um professor aqui. Vamos lá então, rapidamente, sem demora, no nosso panorama bíblico de hoje. Só lembrando da semana passada, aquela divisãozinha que foi o principal motivo aqui da nossa aula sobre Apocalipse. Vocês lembram então como nós podemos dividir Apocalipse, embora nós saibamos já que não há um consenso sobre a divisão do livro, onde começa e onde termina cada tema. Mas nós sabemos que há alguns pontos que há consenso. Por exemplo, que o capítulo 1 é a introdução. Muito bem, vocês estão lembrando. Do capítulo 22, versículo 6 em diante, até o final é o Olha aí. É do meu tempo. E também há um consenso a respeito do capítulo 2 e 3, que é
a carta às 7 igrejas da Ásia, né, que fazem parte de um grupo em separado. Aí surgem as questões a respeito do capítulo 4 até o 22:5. Como se dividiria? Nós entendemos então que haveria uma divisão entre 3 partes principais. Primeiro, 3 partes de 7 cada uma. São, primeira parte, 7 selos. Depois, 7 trombetas. E por último, 7 taças. E aí nós vemos que ela, na verdade, ela tem alguns pontos. Introduzindo, entre o 6º selo e o 7º selo, há 2 visões. Entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, há mais 2 visões. E entre a 7ª trombeta e as taças, há uma nova visão, preparando então o leitor para o final da leitura. E a mesma coisa ele vai fazer lá no capítulo 16 e 17, antes de chegar na parte final. É só relembrando. Vocês deram uma olhadinha naquele resuminho que a gente manda para vocês aí? Hã? Não, da semana passada. Tá, então vocês agora estavam esperando o de hoje então para ler, né? Para juntar os dois. Era isso. Imagino que seja. Vamos lá então. Hoje eu vou ser um pouquinho rápido, tá? E aí se você tiver dúvida, quiser fazer pergunta, pode levantar a mão, interromper, não tem problema. Qual é a data da escrita de Apocalipse? Nós já sabemos que João, o apóstolo, né, o discípulo amado ali, teria escrito o livro de Apocalipse. Qual a data então que ele escreveu? Ele escreve a partir de Éfeso. E quando ele teria escrito? 4 possibilidades. Nós vemos aqui, eu vou ter que olhar para cá porque ele está muito pequenininho. Se você estiver atrás, você não vai conseguir enxergar. Tá? Nós dividimos ali os períodos de acordo com o reinado dos imperadores. Nós temos ali primeiro o imperador Cláudio, de 41 até 54, o reinado dele. E quem afirma que Apocalipse foi escrito durante esse período é Epifânio. Então Epifânio ele diz que Apocalipse seria escrito na época desse imperador Cláudio. Há também quem diga que foi na época do imperador Nero, ali por volta mais no final do reinado do imperador Nero, por volta do ano 68 em diante. E uma grande corrente, que é a corrente dominante, a maioria dos estudiosos, embasada naquele primeiro ali, Irineu, afirma, e esse é o nosso entendimento, a gente fica com essa terceira opção, que Apocalipse foi escrito a partir do reinado de Domiciano, que ele reinou de 81 até 96. Por último, há quem diga também que Apocalipse seria escrito já numa época mais recente, a partir do ano 98 até 117, durante o reinado de Trajano, esse outro imperador aí. Bom, vamos lá. A maioria da igreja primitiva, então, apoia o terceiro período ali, uma data perto do fim do reinado de Domiciano. Irineu é o que melhor defende essa ideia. As datas nos reinados de Cláudio e Trajano, elas são ao mesmo tempo muito antigas e outras muito recentes, então elas são praticamente descartadas. A terceira via, então a segunda via, na verdade, né, como alternativa para a data no reinado de Domiciano, seria uma data pouco depois do reinado de Nero, a partir do ano 99, então. Tem um relativo apoio, e essa principal alternativa a um período domiciano. Mas nós ficamos com esse terceiro período aí, provavelmente aí no final do reinado de Domiciano, tá? Que ele reinou, como nós sabemos ali, até 96, então provavelmente neste período aí. Tá, é só para a gente se localizar no tempo. Vamos lá. A quem João escreve o Apocalipse? Para quem ele dirige? É para nós? Foi para mim e para você que ele escreveu? Num primeiro momento, não. Né? Aí quando ele escreve, naquele exato momento ali que ele tem as visões, as revelações, o registro das visões de Apocalipse, ele é dirigido e entregue a 7 igrejas da província romana da Ásia. Provavelmente João tenha conhecido pessoalmente essa igreja. Lembram-se que ele estava onde? Na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, quando ele escreve. Mas ele esteve um grande período de tempo na cidade de Éfeso. Então, provavelmente ele teria conhecido essas 7 igrejas pessoalmente.
visitando e tal. Bom, essa é a região ali do Mediterrâneo, né? Só para a gente relembrar aqui, nós temos aqui Israel aqui, a Judéia, né, na época, Jerusalém. Então nós estamos falando de uma região próxima a essa aqui, onde temos a ilha de Pátimo, e vou aproximar aqui no próximo slide, para a gente ver aqui já próximo, então, aqui. João, então, ele estava aqui, na ilha de Pátimo, esse pontinho aqui embaixo, e ele, então, escreve as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por último, a Laodiceia. Se você folhear a sua Bíblia, está exatamente nessa ordem. As cartas, elas são apresentadas, ela vai se desenvolvendo, a história é exatamente nessa ordem, como apresenta aqui. Provavelmente por conta da região norte, quem recebe então a carta, quem pega a carta na ilha de Patmos, leva até Éfeso, e ele caminha ao norte, passando por Esmirna e Pérgamo, e depois em direção a leste, nessa província da Ásia Menor aqui, chegando até a igreja de Laodiceia. Então, esses são os nossos destinatários do livro de Apocalipse. Tudo bem? Podemos? Está muito rápido? Não. Então vamos lá. Como é a composição e o gênero Apocalipse? Aqui é a parte mais importante, que vocês devem mais ficar atentos, e se tiver dúvida, alguma dúvida, pode levantar a mão para a gente parar e comentar melhor, para que você possa entender. Aqui é a chave para nós entendermos Apocalipse. Nós já fizemos uma divisão que talvez represente melhor a ideia da maioria dos estudiosos mais aceitos nas igrejas, de modo geral. E agora nós vamos falar sobre o gênero. O que é esse gênero? Quando a gente compreende o gênero literário, a forma como determinado livro da Bíblia é escrito, ele nos ajuda a interpretar este livro. Por exemplo, se você entender o gênero literário corretamente, Provérbios, você vai entender muitas coisas que muitos têm dúvida. Por exemplo, em Provérbios, qualquer coisa, inclusive objeto inanimados, objetos elementos da natureza, pode ser identificados como pessoa. Por exemplo, a sabedoria é identificada como uma pessoa. Esse era o gênero identificado ali em Provérbios, de literatura sapiencial. Tá? Então, esse é um elemento marcante naquele tipo de literatura. Por exemplo, um outro tipo de literatura, carta, epístola, livros de sabedoria, livros históricos. Cada um desses livros, entendendo o gênero, você consegue interpretar melhor a mensagem deste livro. Às vezes as mensagens são incorretamente interpretadas porque não se conhece o gênero literário. Vamos falar então sobre Apocalipse. Primeiro, sobre as fontes. De onde que João tira essas visões? E a partir de quê? Tudo bem, ele tem as visões, ele tem as revelações, mas alguma marca João deixa ali. Ele traz esses elementos de outras fontes? Provavelmente sim. Apocalipse é o livro da Bíblia que mais toma elementos emprestados do Antigo Testamento. Nós vemos muitas figuras do Antigo Testamento representadas aqui no Apocalipse. Por exemplo, Satanás. João vai chamar Satanás de quê? A antiga serpente. Aqui ele é o dragão, é a visão que ele tem do dragão, mas ele faz uma referência lá do Velho Testamento. A antiga serpente. Essas referências do Antigo Testamento, elas não aparecem literalmente, ou iguaizinhas que apareciam lá no Antigo Testamento, mas são alusões, empréstimos conceituais. E aqui ele traz esse conceito para o livro de Apocalipse. Também é emprego de apocalipses judaicos. Espera aí. Nós estamos falando de Apocalipse, e agora o computador errou de novo, estamos falando de Apocalipses. É o computador que errou? Não. Porque, na verdade, quando a gente fala Apocalipse, a gente identificou nesse livro de João, como nome do livro, na verdade, um gênero de vários livros. Então, existe o gênero Apocalipse, que era um tipo de escrita comum, principalmente a partir do segundo século antes de Cristo. Já nós vamos detalhar. Então, João, ele toma emprestado, quando ele vai escrever, algum
emprego desses apocalipses judaicos ali. Por exemplo, nós temos apocalipse de Enoque, de Adão, de Moisés. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre esse gênero literário. É provável então que João, pela data que ele escreve o livro dele, tivesse lido pelo menos aqui no Novo Testamento, ele já tenha tido um contato com os evangelhos de Marcos e Lucas, porque ele usa elementos que remetem, por exemplo, às falas de Jesus no sermão profético de Jesus. Ele usa muitos daqueles elementos e por isso pode ter tomado emprestado parte desses livros dos evangelhos de Marcos e Lucas. Então, João, quando escreve Apocalipse, ele toma emprestado alguns elementos de obras já escritos anteriormente, para relatar as visões que ele teve. Tá? Não é que ele está copiando visões lá de trás, mas para relatar, escrever as visões que ele tem, ele usa elementos do passado de outros textos que ele tem à disposição. Então, essas são as fontes que ele utiliza. E o gênero, propriamente dito, qual é o gênero de Apocalipse? Bom, para início de conversa, vamos lá no capítulo 1. Quem pode nos ajudar com a leitura? Primeiro, no versículo 1, ele já identifica 3 gêneros diferentes logo de cara no capítulo 1. Leia 1, por gentileza, quem já encontrou. Revelações de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Primeira palavra, revelação. Essa palavra no grego, apocalipsis. Então ele já mostra na primeira palavra que ele está se referindo a algo relacionado a esse gênero apocalipse. E lá no versículo 3, ele já traz um outro gênero literário. Quem pode ler? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela contidas, pois o tempo está próximo. Guardam a palavra da profecia. Então ele já revela aqui um outro gênero, que é um livro profético. Bom, é um apocalipse, como os outros que existiam, ou é um livro profético? E ele vai falar de uma terceira. 4, pode ler, Milton. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Continua? Tá bom até aí. Olha só, então ele já vem aqui. Eu, João, estou escrevendo para quem? As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Aí ele faz uma saudação. Isso é o quê? Uma carta. É uma epístola, né? Que é o gênero aqui entre carta e epístola. Então ele está escrevendo aqui uma epístola. Então, olha só, Apocalipse, o nosso livro aqui em estudo, né? Que a gente vai falar de Apocalipse com letra maiúscula e Apocalipse com letra minúscula, que é o gênero. É um apocalipse, gênero literário? É um livro de profecia ou é uma carta? E aí? O gênero apocalipse, vamos lá. Vamos falar do gênero apocalipse. O que é uma obra apocalíptica? O que é esse gênero literário? É um tipo de escatologia, ou seja, diz respeito às coisas do fim. É um gênero literário ou as duas coisas? É um livro que Apocalipse, então, é esse gênero, uma obra apocalíptica, ele trata de coisas do fim ou ele é um gênero literário? O que vocês acham? Ou é as duas coisas? Agora não estamos falando do livro de Apocalipse, não. Estamos falando do gênero de escrever, o gênero literário. O que é isso, esse tipo de obra literária? É um tipo de escatologia, que o autor escreve falando de coisas futuras, de coisas a respeito do fim, ou é simplesmente um gênero literário que pode tratar de outro assunto qualquer? Vamos lá. Bom, literatura apocalíptica descreve certo tipo de escatologia. É a primeira coisa que nós vamos falar aqui. Literatura apocalíptica, ela, olha só, nós fizemos a pergunta. O que é uma obra apocalíptica? É um tipo de escatologia ou é um gênero literário? Ou é as duas coisas? Bom, vamos falar então de literatura apocalíptica. O que é isso? Ela descreve certo tipo de escatologia, coisa relacionada ao fim. Isso é uma literatura apocalíptica.
E a palavra Apocalipse, quando eu me falar o Apocalipse de Enoque, o Apocalipse de Adão, o Apocalipse de Moisés, eu estou falando agora sim de um gênero literário. E o nosso livro de Apocalipse, é o primeiro ou o segundo? O que vocês acham? Na verdade, o gênero literário Apocalipse surge no século II antes de Cristo, como reação à perseguição, à opressão. Não coloquei ele antes de Cristo, mas é o século II antes de Cristo, tá? Como reação à opressão. E transmitem mistérios, agora o gênero literário, ele transmite mistérios celestiais revelados por um anjo ou algum outro ser espiritual. Esse é o gênero literário apocalíptico. Tá? São obras pseudônimas, por exemplo, Apocalipse de Enoque. Quem escreveu? Não. Alguém escreveu e botou o nome ele coloca o nome de alguma autoridade remota lá do Antigo Testamento. Não foi Enoque que escreveu, ele é pseudônimo. Ele não tem um autor identificado, mas eu vou colocar Enoque para escrever a partir da visão do tempo de Enoque, ou de Adão, ou de Moisés, e assim por diante. Então são obras, essas gênero literário apocalíptico, são obras pseudônimas, escritas em nome de um grande personagem do passado de Israel. Eu escrevo e coloco o nome do personagem que eu quero que seja considerado a partir do ponto de vista daquele personagem. Essa obra literária, esse gênero literário apocalipse, eles culminam com a chegada do reino de Deus, aguardado para um futuro bem próximo. Também ele recorre bastante ao uso de simbolismo, esse gênero literário apocalipse. Bom, vamos lá. O tipo de escatologia, agora já falando de outra coisa, das coisas do fim, o gênero literário nem sempre ele vai falar do final dos tempos, tá? O gênero literário apocalíptico, nem sempre ele está falando de coisas dos fins da consumação do século, mas ele projeta para uma chegada do reino de Deus e a consumação, uma vitória final do reino de Deus. Não necessariamente o fim dos tempos, o encerramento da história. Bom, esse é o gênero literário. Agora falando de Apocalipse. O tipo de escatologia encontrada nesses livros do gênero literário Apocalipse, geralmente é por isso então chamado de apocalíptico, porque ele trata dessas questões todas. Caracterizado pelo dualismo, esse escrito apocalíptico, ele é caracterizado pelo dualismo. O mundo atual, com seu pecado e rebeldia contra Deus, e ainda a perseguição que o povo de Deus sofre contra o mundo vindouro, ou seja, Deus trará então a libertação total e final para o seu povo. É a característica desses livros apocalipses. Aqui, a literatura apocalíptica contrasta com a profecia. A profecia aguarda que a salvação divina se manifeste pelos seus processos deste mundo. Lembra lá dos profetas do Antigo Testamento? Sempre que havia uma palavra profética de confronto para o pecado, geralmente contra as lideranças, sejam elas religiosas ou as lideranças políticas, os reis, né, a classe dominante, ele trazia então ali, aguardava uma salvação manifesta nos processos deste mundo. Deus traria então a salvação para aquele tempo, usando os processos deste mundo. Por exemplo, uma libertação do povo, ou trazendo um novo rei, ou a morte daquele rei com um substituto que andasse nos caminhos do Senhor. Essa era uma característica da profecia. O profeta fala diretamente da parte do Senhor. Agora, o nosso Apocalipse, o livro de João, possui muito desses aspectos. Primeiro, como na literatura apocalíptica, trata-se de visões dadas por anjo ou um ser espiritual? Sim ou não? Sim, nós estamos falando agora do livro de Apocalipse. Então ele pode ser encontrado características de literatura apocalíptica nele por causa disso. Outro exemplo, ele faz um uso amplo de simbologia? Sim. Ele contrasta entre este mundo com o vindouro e aguarda o livramento no futuro próximo? Também. Por isso, considerando o capítulo 1, versículo 1, muitos consideram que Apocalipse pertence ao gênero literário Apocalipse. É um tipo de Apocalipse. Não é simplesmente porque deu o nome de Apocalipse, mas por todas essas questões,
o livro de Apocalipse é considerado incluso dentro do gênero literário Apocalipse. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado, por exemplo, achar que Apocalipse só é realmente o livro de Apocalipse, propriamente dito. Por exemplo, nós temos o gênero literário apocalíptico aonde? No sermão profético de Jesus. Ali o autor dos evangelhos, ele redige utilizando o gênero literário Apocalipse. Daniel, no Antigo Testamento, vários profetas, Zacarias, né? Isaías também usa muito desse recurso do gênero literário apocalíptico para descrever as visões e aquilo que Deus tem falado a ele. Tá, mas tudo bem, Apocalipse, o nosso livro em estudo, tem esses elementos que caracterizam ele como gênero literário apocalíptico. Mas o gênero literário apocalíptico, os autores sempre, eles eram o quê? Eram livros pseudônimos. Ele usava, por exemplo, o nome de alguém para escrever a história, mas não era ele que estava, não era aquele identificado que era o autor. Eram livros pseudônimos. Ele usava Enoque, Moisés, Adão, entre outros, mas não era Enoque, nem Moisés, nem Adão que estava escrevendo. Era um pseudônimo. Apocalipse não. Eu, João, escrevo. É o próprio autor que está escrevendo e ele não está utilizando o nome de ninguém. Mudou um pouquinho, né? Os apocalípticos judeus, que esses que nós mencionamos, que são os que muita gente já tem curiosidade, de vez em quando acho que já até leu alguns apocalipses aí. Não, eu li o Enoque. Então leu. Então um apocalipse de Enoque, né? O livro de Enoque é o apocalipse de Enoque, né? Não são livros que não estão na Bíblia, né? Mas enfim. Esses livros, eles confundem ou não? O que são esses livros? Esses livros apócrifos? São escritos, não são necessariamente apócrifos, né? São livros da literatura judaica. O autor, ele escreve a história, mas ele escreve do final para o início, né? Diferente de João. Nós vamos detalhar um pouquinho. João, ele vai escrever, por isso o Apocalipse de João, ele é diferente, ele está projetando para frente. Os outros não. Ele vai escrever a história como se fosse, por exemplo, Adão que está escrevendo, mostrando toda a circunstância que ele vive e mostra a chegada do reino e o livramento. Por isso é a literatura apocalíptica, ele usa símbolos, figuras, visões de anjos e mostra a consumação da história, mas narrando aquilo que ele já conhece. Aquilo que ele já conhece. Mas assim, ler é interessante. Sim, pode acrescentar a título de história, né, a título de história, mas não é livros que nós, igreja cristã, consideramos inspirados, não. Tá? Alguns, inclusive, é como se fosse uma literatura secular, nesse sentido. O problema é que às vezes nós pegamos esse livro, alguém pega esse livro e quer trazer a verdade dele para encaixar dentro da Bíblia. Não dá. Né? Por exemplo, acho que não sei se é Enoque, alguma coisa, ele vai escrever sobre os filhos de Deus, que tiveram filhos com as filhas dos homens e tal, e faz uma confusão, e muita gente quer, a partir de um livro não bíblico, alterar a verdade bíblica. Aí não dá. Né? É inconciliável. Bom, vamos lá. Então, o nosso Apocalipse ele tem um autor certo, é João, e nós sabemos que foi João que escreveu, ele não é pseudônimo, né? É o próprio João. Os apocalípticos judeus fundamentaram suas esperanças num evento futuro, enquanto que João as fundamenta no sacrifício passado de Jesus Cristo. Eles escrevem lá na frente, mas com um ponto referencial aqui no passado, projetando para o futuro. João não, ele escreve o cordeiro que foi morto. Ele está se referindo a algo que já aconteceu. E as visões dele partem a partir desse ponto ocorrido no passado. Né? Então, como então nós vamos classificar Apocalipse? E aí? É certo que João indica que ele desempenha um papel profético. Quando João ele relata, a partir da leitura, que nós vamos avançando na leitura de Apocalipse, nós entendemos que ali há um conteúdo profético. E logo no capítulo 1, no versículo 3, ele já vai dizer ali que ele está escrevendo palavras de profecia.
Essa é a tendência nos estudos contemporâneos, Apocalipse como profecia. Nós não temos dúvida disso. Embora ele contenha muito do gênero literário apocalíptico, né? Quase todo, né? Aqueles elementos, visões de anjos, seres espirituais, símbolos, né? Mas é possível fazer também uma distinção mais rígida entre a profecia e a apocalíptica. A ideia melhor é encontrar elementos dos dois gêneros, então, em Apocalipse. Nós encontramos, então, ali elementos, como já falei aqui várias vezes, do gênero apocalíptico e elementos da profecia no livro de Apocalipse. Isso ocorre, por exemplo, em Daniel, né, que traz elementos do gênero apocalíptico, mas também traz palavras de profecia, que é exortação, condenação ao pecado, né? Isaías também faz o mesmo, Zacarias, e no sermão profético de Jesus, que nós já conhecemos nos evangelhos. Mas há ainda outro gênero que ele menciona no capítulo 1, versículo 4, o gênero literário epístola. Talvez a melhor classificação única da gente considerar, então, que o Apocalipse é uma carta. Se a gente for considerar ele de modo único, poderíamos dizer que é uma carta que ele escreve àquelas igrejas da Ásia. Apocalipse se apresenta como uma carta circular às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós já mencionamos aquilo ali. Talvez a melhor maneira de encorarmos Apocalipse no fim de tudo, então, é vendo o livro como uma profecia cunhada no molde apocalíptico, ou seja, ele foi escrito utilizando o gênero literário apocalíptico e escrito em forma de carta, endereçado a alguém. Essa é a melhor conclusão que nós podemos chegar. É uma mistura. Deu nó na cabeça aí ou não? Deu? Tem perguntas? Ou podemos avançar? Vamos avançar com nó ou vamos tentar desfazer o nó? Ou se tentar desfazer o nó pode piorar? Fiquem com isso aqui. Lembre-se o que é o gênero literário apocalíptico. Tá? O que ele é identificado? Por visões dadas por anjos, seres espirituais, obras pseudônimas, né? Escrita a partir de um personagem importante para mostrar a chegada do reino de Deus, quando ele já sabe o desfecho da história. Né? Então nós pegamos esse tipo de gênero que está presente aqui no livro de Apocalipse, e é uma profecia, o livro de Apocalipse, que é entregue em forma de carta. Tá? O Enoque, diga. Quando você fala assim que essa é carta circular, se são diferentes, o texto são os textos diferentes, mas considera como carta circular? Não entendi isso. O conteúdo? Isso, o conteúdo são diferentes para cada igreja. Tá, ele tinha um conteúdo específico para cada uma daquelas igrejas. Então, para aquela igreja, por exemplo, de Éfeso, a primeira, o conteúdo específico era aquele ali. Né? E ele traz todo o livro, porque ele não era, a carta ela não foi entregue uma para cada um, destacando só aquele pedacinho específico, mas ele foi entregue no todo. Por isso, os autores estudiosos identificam o Apocalipse como uma espécie de carta circular, que é como se ela circulasse em todas as igrejas. Por exemplo, imagine que as igrejas fossem eu, você e mais 5 irmãos, mais 7. Então eu sei o que ele escreveu para mim, sei o que escreveu para o Socorro e para os outros 5 irmãos. Tá? Mais ou menos isso. E todo o restante do livro estava junto ali. O livro, na verdade, é uma carta inteira. Tá? Porque ele mostra que no final de tudo, aquelas perseguições que ele sofreu, que na verdade o Apocalipse está mostrando o quê? Que a perseguição que o povo estava passando, havia uma esperança, que o Cordeiro que foi morto ainda se manifestaria como um cavaleiro montado num cavalo branco, que vem então trazer a vitória final e definitiva sobre os inimigos. Essa era a mensagem do Apocalipse. Por isso que não foi só aquele trechinho individual para cada igreja. Ok? Podemos avançar então? Contribuições de Apocalipse. O que este livro tem a nos ensinar? Vamos lá, meus irmãos. Métodos de interpretação é a primeira coisa que ele nos ensina. Nunca houve um consenso sobre o que se refere às visões de João ou sobre o que devemos aprender delas. Cada segmento vai dizer: essa visão refere-se a tal coisa. Essa mulher e o menino que nasceu refere-se é Israel
é Jesus, Israel. Não, é a igreja e Jesus. Enfim, cada um vai dar. Não há um consenso sobre as visões. Mas podemos classificar a grande maioria dessas interpretações em 4 grupos. Vamos lá. Vamos ver quais são esses 4 grupos. Como é que a gente vai enxergar, como é que o Apocalipse ele se apresenta? 4 maneiras diferentes da gente interpretar Apocalipse. Vamos lá. Primeira, é a abordagem preterista. O que é o pretérito? Passado. Né? Histórica contemporânea. Essa abordagem preterista ou histórica e contemporânea. É a mais comum. Que se enxerga o Apocalipse a partir de um ponto de vista passado. As visões tratam de acontecimentos da própria época de João. Tudo que ele está descrevendo ali, está descrevendo para aquelas 7 igrejas, acontecimentos, as perseguições que eles sofriam do Império Romano e um Cristo que viriam trazer a libertação e finalmente acabar com a perseguição do Império Romano. Certo? Essa era a visão preterista que se tem. Uma segunda abordagem, a abordagem histórica, era a convicção de que o milênio estava para começar. Então, a partir daquele sofrimento que as igrejas passavam, havia um entendimento, até então, que daquelas igrejas passaram e as outras na sequência passaram, havia então esperança de que havia chegado o milênio, que era um período de paz que o Senhor traria sobre todo mundo. Essa ideia começa a crescer a partir da Idade Média. Eles viam então, os que acreditam nessa abordagem histórica de Apocalipse, viam em Apocalipse um esboço da história da época de Cristo até os seus próprios dias. O sofrimento que eles passaram desde quando Jesus tinha vindo ao mundo, sido morto e ressuscitado, até os seus dias. E a partir da sua história, daquele povo que acreditava daquele jeito, principalmente na Idade Média, ali então haveria a partir dali um período de paz. A abordagem, essa abordagem foi muito popular entre os reformadores, lá no século XVI, que viam o papado como a besta, os papas, como a besta do Apocalipse. Eles identificavam naquelas descrições, aquelas figuras das bestas que se apresentam no Apocalipse ali, como o representante então de Roma, o bispo de Roma ali. Então ela seria. E muitos ainda veem dessa forma, essa abordagem histórica. Mas será que é isso mesmo? Será que a besta não era imperador romano? Por exemplo, se nós pegarmos essa abordagem preterista aqui, qual a identificação da besta? Ela é claríssima para os cristãos daquela época. Eu falei dos 666 aqui, alguns irmãos já sabem. O que é o 666? Conta para nós, né? Assim, bom, sei que eu... Explica. Já há estudos recentes aí, já comprovados, por exemplo, que os não assinantes das redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, que não estiverem cadastrados, muito em breve, quem não estiver cadastrado, em pelo menos uma delas, muito em breve, tudo se processará, todos os meios de compra e venda se processará somente a partir desses meios de comunicação. E quem não tiver não poderá comprar e vender nada. Então mudou do chip, Não, mas isso é verdade. E aí? Então eu já tenho. Já? Não, mas só quem tiver na mão, eu não tenho o celular aqui, ou na testa. Só quem tiver a marca na mão direita ou na testa. Está sempre aqui na cabeça, sempre pensando nisso. Isso não acontece conosco, né? E aí? Vocês estão calados por quê? Alguns já estão preocupados, já estão querendo jogar o celular fora? Não é nada disso, irmão. Não é nada disso. Na verdade, eu acabei de dizer, é uma interpretação histórica. Não tem nada a ver, pode continuar com seu WhatsApp e com seu Facebook, só minimiza o uso, racionaliza para sobrar tempo para outras coisas. Vamos lá. Mas há quem diga isso de verdade, viu? Que daqui a uns tempos o negócio está tão disciplinado
quem não tiver um ou outro vai poder nem comprar nem vender mais. Vamos lá, no tempo que João escreve, então, o Apocalipse, nós sabemos que o alfabeto hebraico, não grego, para cada letra do alfabeto havia uma identificação de um número, correspondia a um número, cada letra do alfabeto hebraico. Como o gênero literário apocalíptico é uma mensagem de perseguidos para os seus iguais, né? Ele traz uma mensagem em forma de códigos, de modo que os perseguidos entenderão a mensagem, o perseguidor não. A mensagem da marca da besta, então, era um código, na qual, pegando a transliteração, o Apocalipse é escrito em grego, tá? Pegando a transliteração do nome do imperador, que foi um dos principais perseguidores da igreja, dos cristãos daquela época, Nero César, cada letra do nome deste imperador, Nero César, colocando uma transliteração para o hebraico, colocando os números correspondentes, a soma desses números daria exatamente 666. Então, esse era o código, de que o imperador, então, era a besta, era o grande perseguidor. Então, isso era muito forte, muito claro para eles. Ah, mas quem recebia essa marca na mão direita ou na testa, como assim? Porque era o cumprimento entre qualquer um integrante do império. Ave César, né? César é rei, né? Ele vive, ele é rei, ou ele é Deus, como muitos invocaram. Domiciano invocou isso fortemente, né? Domiciano, ele se identificava como Deus. Lembra do culto ao imperador? Isso era muito forte. Os cristãos penaram muito com esse culto ao imperador, porque havia uma adoração exigida ao imperador. Ou o outro cumprimento, Ave César. A marca estava aqui, ou aqui, ou na mão direita, ou na testa, e o número identificado. Há um questionamento, mas o Apocalipse está escrito em grego, e essa transliteração é do hebraico. Há uma explicação, mas enfim, para eles não tinha dúvida, para os cristãos, a besta era o imperador romano. Não tinha dúvida para eles. Esse era o código que se transmitia, e eles entendiam perfeitamente. E os romanos, claro, eles não sabiam nada. Essa carta podia cair na mão de qualquer um que não fosse cristão, que eles não entenderiam. Mas os cristãos perseguidos entendiam a mensagem. Esse era o gênero apocalíptico que João, então, faz uso para escrever a sua carta de profecia. Bom, vamos então voltando aqui. Já falamos da abordagem histórica, que é aquela que vê, então, a chegada do milênio, para começar a partir do seu tempo, que sofreram desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E essa abordagem histórica, ela foi difundida principalmente a partir da Idade Média, e os reformadores adotaram ela com tranquilidade. Outra abordagem para entender as visões do Apocalipse é uma abordagem futurista. Então, a partir do capítulo 4, quando ele fala as coisas que viste, a visão do Senhor Jesus, as coisas que são, que é a igreja, capítulo 2 e 3, e ele começa o capítulo 4. Então, a partir do capítulo 4 até o final, tudo em Apocalipse, de acordo com essa abordagem, se cumpre nos dias finais da história humana. Então, o Apocalipse é visto com essa abordagem. Bom, vamos lá. E há ainda uma quarta abordagem, que é a abordagem idealista. Os defensores dessa abordagem dizem que nós erramos ao tentar identificar os acontecimentos descritos nas visões de João. Não há como nós identificarmos, porque este simbolismo tem o propósito de nos ajudar a compreender a pessoa de Deus. Ele está mostrando de maneira tangencial o que é a pessoa de Deus e as maneiras como Deus trata o mundo em geral. Então, a ação dos grandes princípios, ele mostra essa visão, essa abordagem idealista, que é a ação de grandes princípios. Ou seja, cada visão ele está mostrando uma generalidade e não uma coisa específica. Quando ele mostra, por exemplo, um dragão, uma besta, uma mulher, um rio, né, e várias outras coisas, ele está mostrando grandes princípios e não um determinado fato ou pessoa em específico. Essa é a abordagem idealista, uma maneira da gente ver Apocalipse de maneira
global, ou muito simbolicamente, que cada símbolo pode significar não uma coisa, mas um projeto que aponta para a natureza de Deus e o que Ele quer fazer na história humana. É um pouco complexa essa abordagem. E aí, qual nós adotaremos? Com qual que vocês ficam? Na verdade, há um pouco de verdade, no quatro tipos de abordagem. Cada um desses grupos, nessa abordagem, há um tipo de verdade. Mas a abordagem futurista, que é aquela que a partir do capítulo 4 enxerga que ainda não foram cumpridas as ações de Apocalipse, é a que mais faz justiça e natureza dos propósitos de Apocalipse. Bom, peraí. Então não temos um problema. Mas João não estava escrevendo, não era para aquelas igrejas, aquelas 7 igrejas, e elas já não estão aqui mais entre nós, então para que ele estava escrevendo se isso não serviria para eles? Por quê? Porque Apocalipse ele faz uma adaptação, ele adapta e modifica a perspectiva apocalíptica, e aqui a gente tem que lembrar o que é o gênero apocalíptico. Ao contrário dos escritores apocalípticos, olha só, ele está fazendo uma adaptação dos escritores apocalípticos judeus, que escreveram principalmente a partir do 2º século antes de Cristo, ali no período intertestamentário, que esses escritores lá do passado, eles projetavam no tempo do passado. Eles iam ao passado, utilizavam a personagem importante ou de renome da história passada para escrever as visões que esse personagem teria, mas na verdade ele está escrevendo de algo que já aconteceu e mostra a chegada do reinado de Deus. João faz diferente, ele escreve em seu próprio nome e abre mão do enfoque histórico. Ele confronta os seus leitores com uma elaborada visão do estabelecimento do reinado de Cristo na história. O Cristo o Cordeiro que foi morto, ressuscitou, e agora ele projeta esse ponto de partida do passado, escrevendo em seu nome próprio, para o futuro. Apocalipse, então, ele trata de escatologia e não de história. Quando os autores de Apocalipse, eles escreviam, eles estavam escrevendo história, embora mostrando algo que se fosse projetado para frente. Vocês entendem isso ou não? Porque é como se eu tivesse o seguinte: eu vou escrever um livro de profecia, mas eu vou escrever não de mim, eu vou escrever de Santos Dumont, por exemplo. Que ele está ali projetando um avião e acontecerá que, olha, eu fiz aqui e tal, e no final eu vou mostrar, e acontecerá que haverá pássaros de astros voando, carregando pessoas tal. Mas eu estou escrevendo algo como se fosse profético para o futuro, mas eu estou escrevendo daqui, eu já vi o futuro. Estou escrevendo em nome de Santos Dumont, mas na verdade não foi Santos Dumont que escreveu. Esses eram escritores apocalípticos, dos Apocalipse da época anterior a Jesus Cristo. João não, ele escreve a partir do seu próprio tempo e em seu nome próprio, de visões que ele tem, de fatos inclusive que ele presenciou, ele não está recuando tanto tempo assim no passado, e ele projeta as visões para o futuro. Então ele não está tratando de história. Mas não podemos deixar de ver o clímax escatológico contra o pano de fundo, utilizando como pano de fundo aqui os acontecimentos dessa época de João. É por isso então que ele escreve o Apocalipse utilizando as situações que eles vivem, a igreja viveu naquele tempo, a perseguição do Império Romano. Então não há nenhum problema em identificar as bestas do Apocalipse, por exemplo, como o imperador romano, porque ele está utilizando essa figura para projetar algo que aconteceria no nosso tempo. Mas pode fazer isso? Um autor bíblico pode fazer isso? Ele quer mostrar algo que vai acontecer na última geração, no arrebatamento da igreja, utilizando fatos como pano de fundo que aconteceram na sua própria época? Pode? Por exemplo, ele usa lá a grande meretriz. Olha só o exemplo. A grande meretriz, Babilônia, é uma referência ao Império Romano, claríssima. Os 7 montes, que está sentada, é uma referência claríssima à cidade de Roma e o poderio que estava concentrado ali. A terrível perseguição descrita lembra os leitores da opressão que eles, cristãos daquela época, experimentaram.
Olha só, mas nós não falamos que a melhor abordagem para nós não é a futurista? Mas ele está falando de coisas do passado. Mas que podem voltar a acontecer. É o pano de fundo, ele utiliza esses acontecimentos como pano de fundo para mostrar coisas que aconteceriam no futuro. Há outros exemplos? Embora descrevesse o fim, olha só, embora João, em Apocalipse, esteja descrevendo o fim de toda a história, ele usa então os acontecimentos do século dele, do século I, lá da época que viveram as primeiras cristãos, como pano de fundo, nós já falamos. E isso era típico da profecia bíblica, tanto no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Embora Deus revele seu plano para a história, Ele não revela a hora dos acontecimentos. Por exemplo, olha só, o dia do Senhor, utilizados para o profeta, de quem que ele estava falando no dia do Senhor? Que nós estudamos aqui no panorama bíblico. Virá o dia do Senhor e tal, e vocês serão destruídos e não sobrará nada. Quando o profeta chegava lá e condenava o rei lá. Deus vai exercer. Qual era o dia do julgamento? Que foi? Que os profetas estavam profetizando para aqueles reis, contra o pecado daqueles reis. Por exemplo, Manassés fez coisa abominável diante de Deus, né? O profeta chegava lá e descia o cacete trazendo a palavra, falando em nome do próprio Deus. E ele, o dia do Senhor virá e não tardará. Era para aquela geração, né? Para aquela geração. E o dia do Senhor chegou para aquela geração? Chegou. Veio o Império Babilônico, veio Nabucodonosor e arrasou com a cidade de Jerusalém. Levou cativo o dia do Senhor que os profetas falaram. Chegou e aconteceu. Então ele falava de coisas do seu tempo, que se cumpriram pouco tempo depois. Aquelas visões de Daniel que ele tem, ele está falando sobre os impérios que se levantaram pouco tempo depois. Mas tem reflexo nos acontecimentos futuros. Então o dia do Senhor, que embora fossem relacionados com o tempo, também tem a sua projeção no nosso tempo. Olha só, os profetas têm descrito o dia do Senhor, a consumação, em termos de sua própria época. Mas a história tem muitas prefigurações com o fim. Olha só o que João, o mesmo João, autor de Apocalipse, ele diz assim: como vistes que vem o anticristo, e ele está falando de um futuro, também agora muitos anticristos têm surgido. Haverá um anticristo, mas já entre nós existem muitos anticristos. Então ele utiliza como pano de fundo acontecimentos de sua época para mostrar algo que aconteceria no futuro. Porque o anticristo é tudo, aquele que vai contra Cristo. Se eu vou contra o Cristo, eu sou um anticristo. Ou aquele que se coloca no lugar de Cristo. Superior a mim, né? Sim. Dois tipos de anticristo. Aquele que se opõe a Cristo e aquele que se coloca no lugar de Cristo. Esse então, que vem é o que... Os dois são tratados da mesma forma pelos autores do Novo Testamento. Então, olha só, o próprio João ele deixa isso muito claro, usando elementos do passado, projetando-os para um futuro que ele sequer alcançaria, que é um futuro provavelmente do nosso tempo, ou próximo ao nosso tempo, né? Eu creio que seja no nosso tempo, que muitos de nós veremos, né? Eu creio, por exemplo, que tudo se findará em 5 anos, e creio desse jeito já há uns 30 anos. É verdade, não deixei de crer. Que cada vez que a gente olha para os sinais, meu Deus, está muito perto do fim. Se não aconteceu, então é porque está mais próximo agora, né? É isso que tem acontecido. Vamos lá, Apocalipse também, outra contribuição importante de Apocalipse para nós. Ele nos mostra a soberania de Deus como em nenhum outro lugar no Novo Testamento, em nenhum outro livro vai mostrar uma grandeza, uma soberania de um Deus. Por que Apocalipse mostra isso? Porque ele tem que encorajar o seu leitor a saber que o sofrimento e a perseguição que ele passa, que ele aguente, que ele se firme nas palavras daquela profecia, porque ele tem um Deus que é majestoso e poderoso. Vamos ver esse texto de Apocalipse 4.
Vamos ler todo. Diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente, olha só a visão que João tem do Senhor. Eis não só uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como a da trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, depois da igreja que ele tinha visto, né? Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado no trono é semelhante ao aspecto, no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Passa de novo o olho nesse texto e tenta imaginar alguém sentado num trono, que é semelhante no aspecto. Ele não tem palavras para descrever, então ele usa coisas que ele conhece, né, para descrever: semelhante a jaspe, sardônio, e ao redor do trono um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda, talvez esverdeado. Dá para imaginar algo semelhante a isso? Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroa de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, que o autor menciona lá em Isaías, salvo engano, esses 7 Espíritos. Há diante do trono um como um mar de vidro, algo translúcido, né? E é algo imenso, né? É um mar, semelhante ao cristal. Há também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás, provavelmente anjos, seres poderosos. Um primeiro ser vivente é semelhante a um leão, um segundo a um novilho, o terceiro como o rosto de homem, e um quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, como os querubins da visão de Isaías, né? Estão cheios de óleo ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão ao que vive pelo século do século, e depositarão as suas coroas diante do seu trono, diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que coisa incrível, que nós não podemos nem imaginar. Aqui está escrito nas palavras que o homem conhecia e podia descrever. Eu tenho certeza que ele não conseguiu expressar o que ele viu, que é algo extremamente além da compreensão humana, essa visão que ele teve do trono de Deus. Por isso, quando eu brinco com os irmãos, esqueçam as ruas de ouro, né, que você pensava que você iria pisar nela, é algo muito, mas muito além e superior disso. E é por causa dessa visão terrena que as pessoas têm de Deus, que elas não querem mais ir para o céu. Porque aqui tem se tornado melhor do que esse céu que as pessoas não conhecem, ou o céu que elas pensam que conhecem, né? Porque, puxa, eu posso ter uma vida boa, eu posso morar muito bem, posso desfrutar, viajar para os melhores lugares do mundo, na primeira classe, e comer o melhor dessa terra. E a terra se tornou muito mais atrativa para os crentes do que o próprio céu. Que graça que tem pisar em rua de ouro. Pensa bem, porque eles na verdade não interpretaram corretamente e não entenderam o que o livro de Apocalipse mostra na verdade. Estão pensando em coisas terrenas, estão olhando para coisas espirituais pensando em coisas terrenas, e não vão compreender nunca.
Então, olha só, como ele mostra a soberania de Deus aqui. Nenhum outro livro do Novo Testamento mostra a soberania tão clara de Deus. A visão de Deus em seu trono e a adoração que recebe, aqui no capítulo 4 que nós lemos, nos ajuda a olhar além das circunstâncias. Só Ele é digno, porque Ele habita e se assenta num trono de glória. Só Ele é digno de receber nosso louvor e nossa adoração e nossa devoção. Outra contribuição, a cristologia elevada. Jesus é constantemente mostrado em Apocalipse em termos apropriados somente a Deus Pai. A visão inicial não é de Deus Pai, mas de Jesus Cristo. É Ele que primeiro aparece aqui no Apocalipse, mostrando a visão a João. Os dois, tanto Deus Pai como o próprio Jesus, são chamados de o Alfa e o Ômega. Deus está atingindo os seus objetivos na Terra por intermédio do seu Filho, que é Deus. E isso é mostrado em Apocalipse com muita clareza. Essa cristologia elevada, ou seja, o estudo, as características e os atributos do Senhor Jesus. Outra contribuição, Apocalipse não nos deixa perder de vista a cruz. Ele mostra o futuro glorioso, a vitória, mas ele não nos deixa esquecer da cruz. O cavaleiro do cavalo branco, lá no capítulo 16, é ninguém menos de que o cordeiro que foi morto, aonde? Na cruz. A base de toda a conquista mostrada aqui em Apocalipse está arraigada na morte sacrificial de Cristo, do Cristo. Com seu enfoque cristológico, João redefiniu a típica perspectiva apocalíptica judaica. Ou seja, vocês passarão por perseguição, vocês sofrerão coisas terríveis, mas haverá um momento que o reino de Deus virá e consumará toda a história deste mundo. A maior contribuição de Apocalipse é a contribuição escatológica, ou seja, uma visão das coisas do fim. Em nenhum outro lugar nós temos uma descrição mais detalhada dos acontecimentos do fim do que aqui em Apocalipse. Embora muitos outros trechos da Bíblia mostrem visões do fim da história. Mas aqui em Apocalipse não há comparação. Ainda, outra contribuição, não devemos nos limitar à escatologia no sentido daquilo que acontecerá apenas no tempo do fim do Apocalipse. Pois o fim do pensamento bíblico modela a estrutura, o passado e o presente. Mais uma dúvida aqui. Sim. Que às vezes a minha mente ela é boa, assim, aí manda ver. Pode ser que você já tenha explicado. É que, assim, porque no livro de Apocalipse tem coisas que já aconteceram, né? E segundo o que eu já ouvi, pouquíssimas coisas de Apocalipse é que ainda é para o futuro. É uma parte pequena. Então, assim, você tem, dentro do livro de Apocalipse, você tem assim, uma ideia do que exatamente nós podemos trazer para a nossa vida, que vai ser para o futuro nosso agora. Entendeu? Dessa comunidade, da igreja atual, para o futuro. Deu para entender? Sim, é uma pergunta? Se eu tenho uma ideia do que exatamente se aplica a nós? Assim, dentro do livro de Apocalipse, assim, quais são os trechos? Não, também não precisaria ser exatamente agora, né, a resposta. Certo. Mas assim, o que seria para nós? Além desse futuro de um céu, né, de um porvir, o que seria também para nós esse futuro que realmente pode acontecer na nossa história? Uma aplicação prática. Isso, na nossa história, o que pode vir a acontecer? Tá, deixa eu te dizer. Perseguição, sofrimento. Ele usa os exemplos que ele e as igrejas daquela época sofreu, João. Mas uma coisa certa, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. E essa perseguição, ela já é visível. E se sabe por que ela não é sentida? Porque na verdade nós somos frouxos, nós vivemos um evangelho que não é um evangelho de verdade. Porque nós não queremos, na verdade, dizer o evangelho de verdade, porque nós nos calamos, nós concordamos, nós não levantamos a bandeira do evangelho quando ela precisa ser levantada. Por isso nós não recebemos o confronto. Mas hoje você já não pode falar abertamente
aquilo que você pensa, sem ser revidado ou ter um confronto. E hoje o que eu digo é de 20, 30 anos para cá. Porque hoje existe o chamado politicamente correto. Né? Você não pode declarar que determinada prática é pecado, que é errado aos olhos de Deus. Você vai ser imediatamente confrontado com a seguinte afirmação que parece bíblica: Deus é amor. Como é que você vai falar isso com esse discurso seu de ódio? Se Deus é amor. Deus é amor, é bíblico? Sim. Não. Mas ele é justiça? Não. Deus é amor, está na Bíblia. Vocês têm que aprender de fazer essa diferenciação. Está na Bíblia. Mas o que é bíblico? Aí nós temos que pegar todo o conjunto. Aí nós vamos saber o que é bíblico. Estar na Bíblia, pescando ali um trechinho, uma frasezinha que me interessa, não significa que é bíblico. Né? Isso significa estar na Bíblia. Né? Mas nós não podemos dizer que é bíblico. Por exemplo, fulano foi e mentiu. É bíblico mentir? Não, a Bíblia não ensina. Mas está lá na Bíblia que fulano foi e mentiu. Entende? Então, cuidado com essas coisas. Então, nós já enfrentamos essa perseguição. Outra coisa, Jesus voltará para destruir os nossos inimigos. E nós estamos enfrentando eles, inimigos espirituais. Ele voltará e julgará os nossos inimigos. É o ponto que a gente fala à frente. Podem suportar, aguentem, suportem a aflição, as tribulações. Ele voltará montado num cavalo branco, ou seja, será uma volta triunfal. Eu não sei se ele volta num cavalo branco, mas o fato é que ele volta com poder e glória. Como ele mesmo diz lá no sermão profético: virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele virá, é uma certeza que nós temos. Nós podemos afirmar, e é para o nosso tempo. E aquela igreja daquela época, embora eles tivessem uma promessa de salvação, eles não viram isso realizado no tempo deles. Né? Eles suportaram a aflição até o fim. Os imperadores morreram, acabou-se depois o Império Romano, né? Aquela perseguição eles suportaram até o fim, né? Guardaram sua coroa, mas eles não viram Cristo ressuscitado vindo novamente. Essas são as coisas que o anticristo, nós apresentamos. Muito provavelmente isso é uma consenso geral, que nós teremos, se não a nossa geração, as próximas, experimentarão uma figura satânica entre nós, vivendo entre nós na Terra, em forma de homem. Imagino que seja em forma de homem, né? Mas enfim, uma forma satânica real, assim como João e outros que já haviam anticristo para ele, mas viria um anticristo. Paulo também menciona isso em Tessalonicenses. Olha, ele de maneira nenhuma virá sem que o homem da iniquidade se mostre, né, que ele apareça. O mistério da iniquidade, ele fala algo parecido com o que João fala. João fala que muitos anticristos já têm aparecido. E Paulo diz lá em Tessalonicenses, diz que o mistério da iniquidade já opera entre nós. Mas ele fala que virá um homem da iniquidade, alguém específico. É um sistema, um governo, não sei exatamente, mas algo real, personificado. Não posso afirmar que seja um homem, uma pessoa, um sistema, um governo, enfim, mas virá uma presença satânica no mundo. Isso nós não temos dúvida. E Apocalipse reforça mais uma vez o que os outros autores dizem sobre o tema. Respondi, Socorro? Respondi. Vamos lá. Saber como a história termina nos ajuda então a entender como devemos nos encaixar agora. Então essa é uma contribuição importante. Esse fim de Apocalipse então, ele não é simplesmente olhar para o fim, mas olhar para o fim pensando como nós devemos viver agora. O Novo Testamento deixa claro que estamos vivendo os últimos dias. O Novo Testamento de 2000 anos atrás. E será que nós estamos nesses últimos dias? Alguém tem dúvida? Apocalipse deixa claro a realidade, outra contribuição importante, do julgamento divino, né, do juízo divino. A ira de Deus será derramada, não tenha dúvida disso. Cada um responderá, todos prestarão contas de seus pecados. O seu e o meu nome, o seu e o meu nome, estará escrito no livro da vida do Cordeiro?
Eu ainda coloquei o meu ali para não ficar só eu apontando, então tem que apontar para mim também, né? Os nossos nomes estarão escritos no livro do Cordeiro? A pergunta para nós meditarmos. De outro lado, haverá também, da mesma forma que haverá condenação para aqueles que não se arrependeram, haverá recompensa para aqueles que guardam a palavra da perseverança e se opõem ao diabo e os seus lacaios terrenos. É aqueles que seguem o diabo. As visões de João são uma fonte de consolo para os crentes sofredores e perseguidos de toda época. O que você tem sido perseguido? O que você tem sofrido por causa do Evangelho? O que você topa sofrer pelo Evangelho? Por exemplo, você topa sair no feriado de carnaval, domingo de manhã, numa manhã tão fresca como essa, você topa sofrer, sair da sua casa nesse feriado, se você não viajou para vir para a igreja? Eu sei que você já topou, mas olha só, quantos estão topando esse sofrimento? E eu falo como o Emily comentou outro dia, e é um sofrimento, irmãos. É legal levantar da sua casa no feriado, no domingo de manhã e vir para a igreja? Seja sincero, não seja hipócrita, não. Para alguns seja mais fácil. Lá em casa nós temos que acordar as crianças. Quem tem criança, nós temos que acordar as crianças às vezes. Eu já larguei esse pé para trás, porque para ela vir depois, eu vim na frente de cá. É legal fazer isso com criança? Você vem com um sorriso, que bom, vou lá na EBD, né? Às vezes nem sempre tem os irmãos tocando, e olha que hoje eles fizeram algo aqui, né, memorável, né? Não tem os músicos titulares, digamos assim, eles vieram, espero que agora se titularizem na pasta, né? Enfim, muitos não tocam nem isso. Não querem, esses que não topam, olha só, estou falando uma coisa mínima, banal. Será que eles estão dispostos a sofrer outras coisas descritas aqui? E nós também, não é só aqueles que não vieram, não. E nós, aguentar um professor que não sabe falar direito, né, que fala gaguejando, né? A Paula cantando aqui, com essa voz de taquara rachada, né? Brincadeira, Paulo. Mas enfim, não é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo era você estar descansando, você estar saindo para um piquenique, sei lá, para um lugar próximo aí, né? Você deixou o marido em casa, Cleo. E talvez, será que foi bom ele? Vai, que bom que você está indo, né? Vai chegar lá, vai ter que muitos aqui não vão ter tempo de preparar o almoço, vai ter que comer frango de televisão de cachorro, né? Porque estavam na igreja ao invés de estar fazendo almoço, né? Alguns têm o privilégio de ser convidados para ir almoçar na casa dos irmãos, né? Mas nem todos. Vamos lá. Então, eu estou falando essas coisas simples, banais, para a gente entender. Será que nós estamos preparados para viver o sofrimento? Será que nós, que temos dificuldade para isso, temos coragem de enfrentar o sofrimento das ruas, por exemplo, de ser confrontados, né? E às vezes as pessoas até quase que cospem na nossa cara, né? As verdades dele, para mostrar que nós estamos errados. Hoje em dia nós somos os politicamente incorretos, né? Bom, vamos lá. Acabou. Acabou assim. Acabou bom, né? Falando de sofrimento. Amém, meus irmãos? Amém. Pergunta? Nenhuma? Vai ter o que de almoço lá? Oi? Vai ter o que de almoço lá? Televisão de cachorro. Então é isso, meus irmãos. O Apocalipse nos mostra isso. Ele nos mostra o desfecho da história para que nós saibamos caminhar e suportar os sofrimentos do presente século, dessa vida. Eu espero que o meu e o seu nome, e creio que o meu e o seu nome estão lá, no livro da vida do Cordeiro. E no último dia nós possamos ouvir o nosso nome quando se fizer chamada. E nós lá estaremos, né, meu? Amém. Se fizer chamada, nós lá estaremos. Enfim, na cidade santa, na noiva do Cordeiro.
Né? E nós somos a cidade santa e nós somos a noiva do Cordeiro, tá, irmãos? Outro dia nós podemos falar sobre isso. É a visão, o entendimento que ele tem da Nova Jerusalém, é a visão que ele tem da igreja, da noiva preciosa. Né? Amém, meus irmãos? Amém. Continua. Panorama bíblico. Foi cansativo, não foi? Sejam sinceros. Mas foi bom. Peguem os seus... Acho que o irmão já deve ter enviado. Se ninguém enviou, eu posso enviar. Enviaram? Já, né? Releiam. Você sabe disso? Não sei nada, irmãos. A gente lê, estuda, passa a madrugada, né, para tentar transmitir um pouco. O Novo Testamento, eu e o pastor Elias, ele utilizou mais fontes, né? O pastor Elias Enfim, eu utilizei esse livro aqui, é muito bom. Quem tem tempo e gosta de ler, para entender melhor esse panorama, compre esse livro. Se você tem tempo e gosta de ler, o Otacílio tem, conhece, né? Vai te ajudar muito. É uma linguagem, alguns pontos é fácil, alguns pontos difíceis, mas aqueles pontos que eu tenho ensinado aqui, todos são de fácil assimilação, tá bom? Entre outros, você pode pegar uma boa indicação do pastor Elias. Deus nos abençoe a todos. Obrigado por me suportar. Você cumpriu a Bíblia, suportar uns aos outros, né? Que Deus te abençoe muito. O primeiro sofrimento já passou, palavras da... Olha só, resistiu. Vamos ficar de pé e encerrar. Domingo à noite, nosso culto. Venham, não deixem de vir. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado por esses dias. Quão bom, ó Deus, aprender a tua palavra. Sou grato a Ti, ó Deus, por tudo que aprendi e pude, de uma forma ainda que simples, ó Deus, singela, transmitir para os meus irmãos. Que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, que a Sua palavra não saia do nosso coração, ó Deus. Que ela seja gravada, como diz a Tua palavra, na tábua do nosso coração. E que nós aprendamos, Senhor, todos os dias, a trilhar este caminho firmado na certeza de que, enfim, o nosso Redentor se levantará, voltando sobre as nuvens com poder e grande glória, para nos levar, enfim, para a morada celestial. Amém. Pai de amor, Pai de misericórdia, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez em nosso meio. Nós te agradecemos, leva-nos de volta em paz para os nossos lares. Dê um bom dia a cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor esteja conosco até o final desse dia. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos a Ti. Amém. Amém.